Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao segundo capítulo de A História da Apple, esse quadro novo aqui do canal para vocês. Nesse segundo capítulo eu vou contar um pouquinho da história do Steve Wozniak, ou Stephen Wozniak, que era o gênio por trás da parte de eletrônica, da parte de informática dos primórdios da Apple, né? O Steve Jobs ele não tinha esse talento. Mas como é que aconteceu esse encontro todo, como é que isso surgiu, né? O Steve Jobs naquela época, ele frequentava as aulas de um sujeito chamado John McCollum. O John McCollum era um ex-piloto da Marinha, e ele abriu um curso de eletrônica para os interessados lá naquela época. E o Steve Jobs estava fazendo esse curso, já era outras versões desse curso, outras turmas, né? E tinha até alguma situação esquisita aí, porque o Steve Jobs ele sempre foi muito avesso às regras, e o cara era da Marinha, então existia uma rinha aí, uma briga entre os dois com relação a isso. O McCollum, apesar de ver que o Steve Jobs tinha algum talento, ele não gostava muito da atitude do Steve Jobs. Bom, mas enfim, o Jobs aí ia acabar ficando muito amigo do Stephen Wozniak, ou Steve Wozniak, que foi o queridinho do McCollum em turmas passadas, olha só, pela sua genialidade principalmente, né? E para vocês terem ideia dessa proximidade toda que acontecia naquela época, o irmão do Woz fazia natação com o Steve, na Homestead, né? Então estava tudo meio que ali em casa, só que eles não se conheciam, né? Como é que aconteceu, como é que começou a história do Wozniak? O Wozniak ele teve muita influência do pai. O pai era o Francis Wozniak, ele era um brilhante engenheiro naquela época, né? Ele trabalhava na Caltech, na California Institute of Technology, e ele acabou se tornando cientista de foguetes na Lockheed, só para vocês terem uma ideia. Naquela época, você ser engenheiro era o top de linha, né? Era engenheiro, advogado e médico, né, naquela época. Eram as coisas mais tops de linha. E aí o Wozniak, ele cita aqui, ele tem uma citação dele aqui. Lembro dele, né, do meu pai, do pai dele, me dizendo que a engenharia era o mais alto nível de importância que se podia alcançar no mundo. Olha só como ele levava a sério aquilo que o pai, né, e passando isso para o filho, né. Eu podia ver tudo o que meu pai estava fazendo, isso era importante e bom. O pai convivia bastante com ele, levava ele para as empresas, assim como o Jobs também tinha essa vivência dentro das empresas, o Wozniak também teve, tinha contato com as informações, o pai sentava, conversava, explicava muita coisa de teoria para ele, o que era muito legal, né? Ele conta aqui que o pai explicou para ele como que os resistores funcionam, não de forma matemática, de forma calculada, mas fazendo ele imaginar como que aquilo funcionava. Então trabalhando com a curiosidade, com a imaginação da criança. É assim que a gente aprende as coisas, né? É assim que a gente chega nas conclusões e tal, né? E desperta esses interesses todos. Einstein também dizia a mesma coisa, né? Que não é questão só de você sentar e calcular, é você imaginar. Muitas das teorias dele começaram na imaginação, no devaneio dele, né? Então muito legal essa relação, né? O pai também era muito rígido com o Oz, né? Ele dava um exemplo muito forte de honestidade, falava para ele não mentir e tal. Então ele diz aqui, ó, meu pai acreditava na honestidade, honestidade extrema. Existe uma lenda, não sei, né? Mas o próprio Oz diz isso, que ele nunca mentiu na vida. Ele nunca contou uma mentira. Não sei, né? Vamos ver. E o pai também, ele era meio low profile, então ele queria fazer o trabalho dele bem feito, mas ele não era muito de estar na frente das câmeras e fazer muito estardalhaço. O Oz, ele acabou herdando muito disso do pai, né? Então ele diz que o pai dele dizia para ele, tente se manter sempre no meio, né? Então nem abaixo e nem muito acima. Vai pelo caminho do meio que é mais tranquilo. Ele diz assim, sempre fui muito tímido para ser um líder empresarial como o Steve Jobs, no caso, né? O Steve Jobs não, já gostava, já tinha aquele ímpeto de ir para frente, de falar, de liderar. O Wozniak, ele era ali do plano de fundo mesmo, né? Lá no quinto ano, o Wozniak, ele diz que se tornou os garotos da eletrônica, né? Então aí no quinto ano ele já teve esse contato mais forte, já começou a trabalhar com isso, já tinha essa questão da influência do pai e tal. E ele passava muito tempo lendo as revistas que o pai trazia para ele. Olha que legal essa influência, né? Então o pai trazia as revistas da empresa e ele ficava debruçado lendo aquelas coisas todas, né?
ficava encantado com histórias de computadores novos e tal, e naquela época não, né, mas eles estavam vivendo a evolução do famoso ENIAC, né, aquele computador ENIAC, que é esse que está na foto aqui para vocês verem, que foi o primeiro, um dos primeiros computadores já construídos, né. E aí no nono ano, ele usando a teoria dos números binários, né, o 0 e o 1, né, que é a fundamentação da informática, ele conseguiu construir uma calculadora. Olha só que legal. No nono ano, hein, ele construiu uma calculadora do zero com 100 transistores, 200 diodos, 200 resistores e 10 placas de circuito impresso. Olha só que coisa maluca, né? Então o cara realmente ele estava à frente, ele estava muito à frente. E ele aí começou a ficar mais jovem, né, entrando aí para o nosso colegial, o nosso ensino médio, né, ali para eles. Ele começou a ficar mais solitário, porque ele era bem tímido e tal, os amigos já estavam indo em festa, saindo com garotas e tal, e ele tinha muita timidez, ele falava que ele conseguia mais olhar no olho dos transistores, dos resistores, do que olhar para as garotas. Então ele começou a ficar mais de escanteio por conta disso aí. E aí ele ficou solitário, virou aquele geek solitário, e uma das saídas que ele encontrou para poder extravasar um pouquinho era começar a pregar peças, né? Assim como Steve Jobs também fazia, com a sua rebeldia, o Wozniak era mais por uma válvula de escape, né? Então tem uma história que ele construiu um metrônomo eletrônico, né? O metrônomo é aquele equipamento que um músico e outros, né, profissionais usam para marcar o tempo. Então fica tec, 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 é um pêndulozinho que fica marcando o tempo na velocidade que você quiser, e ele acabou construindo isso de forma eletrônica, um metrônomo eletrônico. E ele fez ele percebeu que quando ele construiu isso, fazia o tic-tac como se fosse de uma bomba, né, de uma bomba relógio. Isso naquela época assustava muitas pessoas, né? Então o que ele fez? Ele desenvolveu um mecanismo que na hora que a pessoa abrisse um armário, o tic-tac ficava mais rápido. Então ele instalou isso no armário do colégio, e aí a hora que alguém abriu o armário, o tic-tac que estava ouvindo, né, lá de fora já ouvia o tic-tac, abriu a porta, tic-tac, tic-tac, começou a ficar mais rápido, a pessoa ficou desesperada. Isso foi um reboliço na escola, todo mundo teve que ser evacuado, o diretor pegou aquela traquitana toda que não sabia o que era e saiu correndo com aquilo abraçado, como se fosse proteger todo mundo da escola. Foi uma loucura. E aí ele foi para detenção, ele foi pego. Não sei se na verdade ele mesmo contou, ele acabou se entregando porque ele era bem sincerão mesmo, né? Pode até ser que ele tenha se entregado nessa aí, mas ele acabou indo para detenção. E na detenção só tinha os caras, né, fora da curva lá, e aí de repente entrou um nerd lá no meio do caminho, né? Só que daí ele fez amizade, porque ele sempre foi muito, muito simpático, até hoje, né? Se você, puxa, ele vai em campus party, ele acampa com a galera, ele é bem, bem acessível, assim, é muito legal, é um cara bem bacana. E aí o que aconteceu? Ele começou a fazer sucesso entre os caras lá fora da curva ali, né? Os que estavam sempre na detenção, que ele começou a ensinar umas traquitanas para eles, por exemplo, como desencapar os fios do ventilador e ligar nos canos de ferro para que a pessoa que fosse lá tomasse choque e tal, fizesse algumas sacanagens assim daquela época, né? Aí ele tem uma frase dele que é muito legal. A turma do hardware participaria desses jogos, mas os caras do software são cagões demais, ele dizia, né? Então ele tinha uma disputa, né, entre o cara do software e o cara do hardware, né? Ele tinha muita rixa por conta dessas duas turmas, né? Aí no último ano de escola, ele conseguiu um emprego numa empresa chamada Silvânia, que é essa empresa aqui com essa fotografia, e teve a chance de trabalhar com um computador pela primeira vez, foi a primeira vez que ele realmente mexeu num computador. Ele aprendeu Fortran em um livro, que é um tipo de linguagem muito antiga, né? Essa aqui da imagem que eu estou mostrando para vocês. E aí ele começou a tentar redesenhar os computadores utilizando o mínimo de peça possível, né? E com as peças mais novas. Então ele entendia como é que funcionava a mecânica e tentava reproduzir aquilo ali, reproduzir de uma forma melhorada, né? Replicar o projeto usando o menor número possível de componentes. Fiz tudo sozinho na minha sala com a porta fechada. Ele conseguiu. Ele recriou um computador sozinho, sem ajuda de ninguém, utilizando menos componentes mais modernos. Então ele realmente era continua sendo, né? Mas naquela época, principalmente, ele estava muito à frente do tempo, né?
Depois ele achou trabalho numa empresa que regulava o trânsito, o departamento de trânsito da cidade, e com isso aí ele conseguia fornecimento de chip sobressalente, sobrava chip lá da empresa e ele conseguia a doação. O chefe dele o achou tão inteligente que começou a dar equipamento para que ele pudesse se desenvolver. Olha que legal, né? Como muitas coisas fazem parte dessa situação toda, né? Aí ele tinha um amigo que era vizinho aí do quarteirão dele, chamado Bill Fernandes. O Bill Fernandes também era meio que fissurado em eletrônica, em elétrica. Naquela época isso aí era o que tinha de mais moderno, que era mais legal, né? Então os dois se juntaram para começar a criar algumas coisas, a montar algumas coisas juntos e tal. E aí, para lubrificar os esforços, ele dizia que bebiam grandes quantidades de Cragmon Cream Soda, que é esse refrigerante aqui que vocês estão vendo aqui na fotografia. Então, olha só que coisa mais juvenil, né? Então eles ficavam montando computadores e aí para aliviar a cabeça eles iam na lojinha lá, na lanchonete e enchiam a cara de refrigerante, né? E aí eles começaram a chamar os computadores que eles montavam de computador cream soda. Só que coisa. Que na verdade era uma calculadora, não fazia muito mais do que isso. Ele exibia o relógio, o resultado em luzinhas binárias, né, que acendiam e apagavam. E foi isso. Mas por que eu coloquei o Bill Fernandes aqui? Porque o Bill Fernandes ele tem o papel da cola. Ele fez a aproximação entre o Wozniak e o Steve Jobs. Olha que legal. O Fernandes disse que tinha alguém lá na Homestead High School, né, que o Woz precisava conhecer. Falar, cara, você precisa conhecer esse outro cara aqui. É o Steve, né? O Woz é o Stephen e ele é o Steven, né? Mas chamavam de Steve. Você precisa conhecer o Steve, cara. O cara, ele também ele é maluco que nem você, ele gosta de pregar peça nas pessoas, ele também gosta de eletrônica. Pô, vocês vão se dar bem. E aí eles combinaram de se encontrar, né? Então foi, acho que, o encontro mais significativo ali do Vale do Silício, numa garagem, né? Depois do encontro lá da Hewlett Packard, que a gente falou no primeiro capítulo aqui dessa série. Então, com certeza, isso foi 32 anos antes, né? O da HP foi 32 anos antes desse dia que aconteceu esse encontro entre o Bill Fernandes, o Steve Wozniak e o Steve Jobs, dentro nessa garagem do Bill Fernandes. E eles ficaram lá um tempão, batendo papo, contando a história um do outro, dando risada e tal, aquela coisa toda. O Steve Jobs disse assim, tem uma frase dele aqui: o Woz foi a primeira pessoa que eu conheci que sabia eletrônica mais do que eu. O Steve sempre teve um ego muito elevado, ele não era tão bom assim, ele sabia, mas pelo amor de Deus, né, tinha muita gente que sabia muito mais do que ele, mas ele sempre teve um ego bem elevado, né. Gostei da cara dele, ele disse, né. Ele era um pouco mais maduro para a minha idade e ele era um pouco menos maduro para a idade dele. Então eles tinham o Woz é mais velho do que ele, né? Mas ele tinha uma mente bem infantil, né? Com relação a comportamento e tal. E o Steve Jobs, que era mais jovem, tinha uma maturidade mais desenvolvida do que o Woz. O Woz era muito brilhante, mas emocionalmente tinha a minha idade. Então os dois acabaram regulando aí, né? Isso que foi o mais legal. Eles curtiam muita música, né? Principalmente teve uma época que eles foram muito fãs de Bob Dylan, ao ponto deles viajarem pelo estado para comprar fitas dos shows. O Bob Dylan fazia os shows e o pessoal gravava em cassete, obviamente, naquela época, né? E isso era meio que vendido como a pirataria, né? Então um cara gravava o show e começava a replicar e vender as fitas, então eles viajavam para poder comprar, recolhiam folhetos, né, com as letras das músicas para poder discutir, para poder, poxa, o que ele está querendo dizer com isso, com aquilo. Então eles sempre tiveram gostos assim muito próximos, né, o que ajudou aí a manter a amizade deles, né. O Jobs ele tinha criado um clube nessa Homestead High para montar shows de música e luz e também para zoar com a cara dos outros, para pregar peça, né? E aí um dia o Wozniak, uma outra pessoa chamada Alan Baum e o Steve Jobs foram para a casa desse Alan Baum porque lá ia rolar uma festa para os formandos ali da Homestead, né? Então eles chamaram a mãe do Alan Brown, não, Baum, né? Allen
Baum, que era artista plástica, né, uma senhora que era artista plástica, e eles criaram uma traquitana com cordas e rodanas que na hora que os formandos passassem por uma varanda, caísse um pano com uma imagem e uma mensagem, né? E aí essa imagem era um dedo do meio, né, pintado enorme no lençol. E a mãe acabou ajudando, a mãe do Alan Baum, ajudou a pintar, ensinando como é que fazia sombreamento para dar um 3D, dar um realismo maior e tal. E ela dizia, rindo, né? Eu sei o que é isso, hein? Vocês não estão me enganando, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei o que significa esse dedo do meio levantado e tal. Né? E aí eles fizeram esse sistema de cordas e polias, e na hora que passou aí a turma de formandos e tal, abaixou o pano, tava lá a mãozona lá com o dedão, e escrito Swab Job, S-W-A-B, J-O-B, que são as iniciais, né? O S-W, Steve Wozniak, o A-B, o Alan Baum, e o Job, o Jobs, né? Então, Swab Job, né? O Jobs, obviamente, foi suspenso mais uma vez, o Wozniak já não fazia mais parte da turma e tal, mas o Steve Jobs foi suspenso mais uma vez, né? Uma outra história bacana deles aí com a traquitana da inventividade do Steve Wozniak é que ele inventou não, né, mas ele construiu um dispositivo que é remoto, por controle remoto, que interferia nas televisões. Então ele apertava um botão e a imagem começava a ficar com estática, né? Você já deve ter visto muitas pegadinhas recentes, né, disso aí. Eu acho que até no CQC teve uma pegadinha dessa na época da Copa, né, que eles iam nos bares e tal. E isso o Wozniak fez, né, puta, lá em 1960, né? Olha só que legal. Então eles iam nos centros, dos alunos e tal, e apertava o botãozinho. Aí o cara lá ia lá, dava um tapão na televisão, mexia, ele soltava. Aí pronto. A hora que o cara sentava, ele apertava de novo. Eles ficavam rindo à toa com essas pegadinhas aí, sem causar dano a ninguém, né? Eram pegadinhas eletrônicas, muitas travessuras legais, né? Aí o que aconteceu? Apareceu numa revista chamada Esquire, uma revista lá dos Estados Unidos, em setembro de 1971, uma reportagem de um rapaz chamado John Draper. O John Draper ele era conhecido como Capitão Crunch. O Crunch era um cereal, tipo os sucrilhos que a gente tem, era o cereal, acho que ainda até tem inclusive lá, o Capitão Crunch. E dentro desse cereal vinha um apito do Capitão Crunch. Ele descobriu, o John Draper, que essa frequência desse apito servia para você conseguir fazer ligações telefônicas, porque a empresa de telefonia naquela época ela aceitava a sua chamada, ela iniciava a sua chamada a partir de um tom. Né? Hoje em dia, pelo amor de Deus, quem é jovem, quem nunca pegou um telefone de disco e tal, né, ou telefone fixo, não sabe o que é isso. Você pega o telefone, faz aquele tu, e é essa frequência desse tu que lhe permite fazer a chamada e que depois vem a cobrança, aquela coisa toda. Ele descobriu que com esse tom ele conseguiria fazer uma chamada na linha telefônica porque era a mesma frequência. E aí o Steve Jobs e o Wozniak ficaram malucos com essa situação. Né? Putz, é uma forma de burlar o sistema, né? De quebrar a lei e tal. Então eles começaram a ficar malucos. Aí, olha só, aqui ó, o som emitido pelo apito que vinha com o serial matinal tinha a mesma frequência de 2600 Hz, que era a chave para você conseguir fazer uma ligação no sistema de telefonia. Se eu não me engano era a AT&T naquela época, não tenho certeza se é ou não. Mas daí o que aconteceu? Nessa mesma reportagem, olha só que coisa impressionante. Nessa mesma reportagem estava dizendo do Bell System Technical Journal, estava dizendo que nesse Bell System Technical Journal, que era um jornal técnico que era enviado para os institutos de pesquisa e para as universidades, tinha uma listagem de todas as frequências, de todos os sinais de frequência e como que eles funcionavam, né? O Steve ficou, poxa, pelo amor de Deus, a gente precisa pegar essa revista aí para saber quais são todas as frequências e a gente consegue fazer um equipamento que simula aí o tom exato, para não ficar dependendo do apitinho, né? O que aconteceu? Eles sabiam que tinham a biblioteca do SLAC. O SLAC é o Stanford Linear Accelerator Center. É um centro de aceleração linear lá de Stanford, de estudos físicos, né? E lá na biblioteca desse centro, do SLAC, eles sabiam que tinha uma edição da Bell System Technical Journal. Então eles foram para lá de noite.
Estava tudo fechado, mas eles sabiam que tinha uma porta que raramente era trancada, ficava aberta, porque eles eram ratos de biblioteca, de laboratório e tudo mais, né? Resultado, eles entraram lá, começaram a procurar ele, o Steve Jobs e o Steve Wozniak, e o Wozniak encontrou o tal do jornal. E ele encontrou e falou, puta merda, encontrei, não acredito, caramba, né? Deus soltou um palavrão e tal. E aí eles saíram correndo para começar a fazer um equipamento, testar, né? Na mesma noite eles foram lá na Sunny Valley Electronics para poder comprar os componentes, né? Para fazer esse gerador de sinal analógico. O Steve Jobs ele já tinha alguns equipamentos, como um contador de frequência, na época que ele fazia parte do clube de explorador da HP. Lembra que eu falei para vocês, o clube de explorador da HP? Então ele já tinha um contador de frequência que ele desenvolveu lá. E aí eles começaram a juntar essas peças para poder criar. E aí eles tentaram fazer a chamada, mas não deu certo. Eles perceberam que o oscilador ele não dava um sinal tão homogêneo, né? Então ele oscilava muito, o oscilador não conseguia segurar. Então eles não tiveram sucesso nessa primeira empreitada. E no dia seguinte, o Wozniak ia para Berkeley para começar os estudos dele lá na faculdade. Então, puxa, o Steve falou assim, meu, ó Oz, você vai para lá, mas você vai montar esse negócio, cara. Você já sabe como é que é, a gente já sabe que esse oscilador não vai dar certo, tem que pegar um eletrônico e um digital e a gente vai fazer esse negócio acontecer. Ele foi para lá e o danado conseguiu construir. Aí ele não queria testar, ele construiu, mas ele queria testar com o Steve. Ele voltou de Berkeley até Palo Alto, encontrou com o Steve e aí eles tentaram ligar lá para o irmão. Tentaram fazer uma ligação pro irmão que morava em Los Angeles, o irmão não, desculpa, o irmão não, pro tio do Wozniak, que morava lá em Los Angeles. Fizeram a ligação, eles estavam tão tensos que eles discaram o número errado, mas deu certo. A pessoa atendeu, não era o tio do Wozniak, mas eles começaram, deu certo, não acredito, eu estou fazendo uma ligação de graça, eu estou fazendo uma ligação de graça. A pessoa não entendeu nada, ficou pé da vida, bateu o telefone. E aí eles ficaram assim, boquiabertos com o que eles poderiam fazer. Imagina, né? Naquela época a telefonia era algo caríssimo, né? Imagina você fazer uma ligação para o outro lado do país. Não, na verdade eles estavam no mesmo estado, era para Los Angeles, né? Atravessando o estado, indo para outra cidade, um interurbano, né? Enfim, aí eles deitaram e rolaram, né? Eles ficaram felizes, fizeram uma ligação para o Vaticano. O Steve Wozniak fingiu que era o Henry Kissinger, lá de Moscou, né? E aí disse que ligou lá para o Vaticano e mudou a voz. Estamos na reunião do cúpula Moscou, precisamos falar com o Papa e tal. E disse que a pessoa que atendeu lá falou, meu, aqui são 5:30 da manhã, o Papa não acordou ainda. Mas eles conseguiram, né? Isso que era o mais legal. Então eles estavam ligando para o mundo inteiro sem gastar um tostão, que naquela época era algo realmente absurdo, né? Eles montaram isso numa caixinha com uma cor azul, que era o que tinha disponível, e batizaram de Blue Box. Então era a caixinha azul que conseguia driblar o sistema de telefonia e fazer ligações gratuitas. Olha só que coisa louca, né? E aí, o Steve Wozniak, ele sempre teve essa mente meio de criança mesmo, né, de fazer para brincar, para se divertir, para dar para as pessoas e tal. E o Jobs já tinha uma mentalidade muito mais de comércio, né, de ganhar dinheiro, de, meu, é um produto, isso aqui vale grana e tal. Então o Steve começou, meu, a gente vai vender, vamos começar a vender essas caixinhas, a gente vai começar a montar e vai vender. Então eles fizeram um invólucro, colocaram uma fonte de energia, um tecladinho numérico para poder fazer a descagem direto por ali e tal, e começaram a vender. Era mais ou menos uns $100 por caixinha, né? Olha só. E aí eles resolveram criar um codinome, assim como tinha o Capitão Crunch, né, que era o John, deixa eu só lembrar o nome dele aqui, era o John, cadê aqui? John Draper. O John Draper tinha o codinome de Captain Crunch, que ele era um hacker, né? Então ele não podia usar o próprio nome, ele usou um codinome que era o Capitão Crunch. E aí os dois inventaram dois codinomes para eles aí, que era o Berkeley Blue, era o Wozniak, né? E o Jobs era o Wolf to Bark. Então eram os dois codinomes deles aí. Eles fizeram mais ou menos uma centena dessas caixas e vendeu quase todas, né? Isso é palavras do próprio Steve Jobs, né? E aí eles começaram a ganhar uma graninha com isso.
Até que eles estavam um dia numa pizzaria lá em Sunny Valley, e tinha duas pessoas ali sentadas comendo pizza, que eles não conheciam e tal, e o Steve Jobs, ele falou, meu, eu tenho a última aqui, eu vou tentar vender, eles estavam precisando da grana, né? Chegou lá para os caras e falou assim, olha, é o seguinte, tem uma caixinha aqui que faz uma ligação, vamos lá no telefone público que eu vou te mostrar, papapá, você não precisa de ficha, não precisa de nada. Legal. Aí os caras falaram assim, não, beleza, eu vou comprar, vamos lá no carro, que lá no carro eu te pago. O cara entrou no carro e puxou uma arma, e apontou uma arma para os dois. Diz que naquela situação, naquele momento, eles até pensaram em bater a porta, porque o cara estava com a perna para fora, e metade dentro, metade fora do carro. O cara, eu vou bater a porta aqui e vou sair correndo. Mas o cara estava com uma arma na mão, então eles ficaram, né, meu Deus do céu, né? Entregaram a caixa pro cara, mas o cara falou assim, meu, isso aqui eu vou me dar essa caixinha, mas eu vou testar primeiro, se realmente funcionar, aí eu te pago. Então, o Steve Jobs deu um telefone para que o ladrão, pudesse contatá-lo para pagar depois. Olha que situação maluca, né? Enfim, depois de um tempo eles conseguiram se falar, olha só, e o Steve Jobs falou assim, não, tá bom, então vamos marcar um encontro em tal lugar, ali um lugar público, para você me dar os $150, os $100 da caixinha. Olha que maluquice, né? Eles até conseguiram marcar um encontro com o ladrão para receber do ladrão. Mas no fim das contas eles não tiveram coragem de ir, deixa quieto, essa passou batida e tal. Mas o mais importante dessa história, o Jobs disse aqui, ó, se não fosse pelas caixas azuis, não teria existido uma Apple. Olha só que uma brincadeira, né? O que ensinou para esses caras, né? Eles aprenderam a trabalhar juntos, eles aprenderam a confiar um no outro, eles aprenderam a dividir tarefas. Então, olha só que coisa maluca, como a vida escreve as coisas, né? Para a história continuar. O Woz disse, ó, você não acredita quanta confiança isso nos deu. Palavras do Steve Wozniak. Foi provavelmente uma má ideia vendê-las, o Woz disse, né? Mas isso nos deu uma amostra do que poderíamos fazer com minhas habilidades de engenharia e a visão dele. Olha o casamento perfeito. Então o gênio do produto, né? O gênio de fazer a coisa acontecer, funcionar, ser funcional, e o cara com a visão, né, mercadológica, a visão de futuro, a visão de um produto comercializável e como comercializar, como vender, né? O Steve Jobs sempre foi esse frontman e o Wozniak sempre foi o cara que ficava no laboratório ali, criando as coisas que o Steve ia vender, né? Foi provavelmente tá aqui, Mago Gentil, que apareceu com uma invenção legal e ficaria feliz em simplesmente dar de presente. É exatamente isso, essa é a visão que o Steve tinha do Wozniak, né? Que ele era um mago gentil, né? Um gênio, um mago gentil, que aparecia com uma invenção legal e que ficaria feliz em apenas distribuir para as pessoas, em apenas doar para as pessoas. E o Steve Jobs falou, não, cara, pelo amor de Deus, a gente pode ganhar dinheiro com isso, isso é um produto, né? Não vamos dar uma coisa que a gente pode vender, né? O Jobs tinha o papel então de descobrir como tornar aquilo fácil de usar, colocar num pacote e comercializar para ganhar uma grana com isso. Então esse foi o casamento entre esses dois caras, né? O gênio da visão ali lá para frente, a visão mercadológica, a visão de empresa, a visão de futuro mesmo da humanidade, né, com relação aos computadores. A hora que ele viu o computador, ele falou, meu, as pessoas vão ter isso, cara, não vai ter como, vai chegar um dia que todo mundo vai ter um desse em casa, a gente vai chegar nesse momento aí, nesse capítulo, nessa história que a gente está contando aqui. Então, com isso aqui, eu encerro esse segundo capítulo, que contou um pouquinho da história do Wozniak, desse encontro mágico, né, como que se deu esse encontro, e que a partir dali a coisa começou a deslanchar, com muitos percalços, com muitas histórias engraçadas e não tão engraçadas, que ocorreram nesse tempo todo de Apple até agora, 2020. Então eu agradeço vocês que acompanharam aqui essa história, e aguardo vocês no capítulo número 3. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.